Que a paz e a presença do nosso querido Deus esteja na sua vida, na sua família nesse dia. Estamos aqui nesse devocional orando com poder pela família nesse quinto dia e o tema é a oração que muda destinos. Na oração, embora aparentemente procuremos curvar a vontade de Deus para satisfazer a nossa, na realidade estamos alinhando nossa vontade com a dele. Declarou nele: você descobrirá que a oração é a força poderosa que tem movido não somente a mão de Deus, mas também o homem. Susanna Wesley, mãe de John Wesley, o grande pregador inglês, teve 19 filhos. Ela orava diariamente por cada um deles. Ela fez uso de seus fortes princípios cristãos para criá-los. Mas a oração foi o que ela usou para que a sua casa fosse um lugar de salvação. Susanna estipulava um horário detalhado que incluía as orações pela manhã e à noite, e tempo de dedicação a autoexame regulares diante de Deus. Ela mantinha um diário espiritual e observava estritamente o dia do Senhor. Separava um horário especial à noite com cada um dos filhos para falar sobre a Bíblia, sobre Cristo e sobre as suas próprias atitudes espirituais. Ensinou todos a ler e escrever. A influência de Susanna Wesley foi determinante no curso da história da vida de John Wesley. O escritor Dowen conta que o poder da pregação de John Wesley salvou a Inglaterra de uma guerra civil iminente. Ele muitas vezes viajava a cavalo de 96 a 112 quilômetros por dia, pregando várias vezes. Durante 54 anos, ele fez uma média de 8.400 quilômetros a cavalo por ano, viajando um total de 46.600 quilômetros, uma distância equivalente a 12 vezes a circunferência da Terra. Durante seus 54 anos de ministério, ele fez uma média de 15 sermões por semana, além de outras exortações e discursos. De acordo com Dowen, Wesley se dirigiu em certas ocasiões a 10, 20, 30 mil pessoas ao ar livre, sem qualquer tipo de amplificação. Ele disse: Deus faz nada senão em resposta à oração. Wesley orava 2 horas por dia. Ele não somente herdou a vida de oração da mãe, como a excelência em tudo o que fazia. As mães são artesãs na vida dos filhos. Discípulos que oram. Certa vez perguntaram a John Wesley o que ele e sua esposa fariam se soubessem que morreriam à meia-noite do dia seguinte. Ele respondeu algo parecido com isto: simplesmente continuaria a fazer o que estou fazendo. Levantaria às 5 da manhã para orar, depois faria uma reunião em casa às 6. Ao meio-dia, estaria fazendo uma pregação em praça pública. Às 3 da tarde, teria outra reunião em outra cidade às 6 da tarde. Mais uma reunião caseira. Às 10 da noite, teria uma reunião de oração e à meia-noite me encontraria com o Senhor. A sua pregação livrou a Inglaterra de uma guerra civil. Susanna Wesley costumava sentar-se numa cadeira de balanço, cobrir a cabeça com um avental e orar por John e o irmão Charles e pelo resto dos filhos, mesmo quando eles já estavam no ministério. A oração transformará a sua casa num útero de grandes líderes. A oração diária vai criar uma ambiência de poder em sua casa. Mantenha a fé firme ao longo dos anos. Existem oliveiras centenárias que se encontram próximas ao Getsemane, no Jardim das Oliveiras. Como elas sobrevivem a um clima tão árido por tanto tempo? Elas conseguem sobreviver centenas de anos em lugares áridos porque coletam da atmosfera logo ao amanhecer o orvalho. Este exemplo é usado pelo Senhor quando diz em Oséias 14, versículos 5 e 6, eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes com o Líbano.
estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como a da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Orando com poder. O Dr. Charcliffe escreveu em sua autobiografia que quando voltava com John Wesley de navio à Inglaterra, foi bastante atrasado por ventos contrários. Wesley estava lendo quando percebeu a confusão a bordo. Quando perguntou o que estava acontecendo, foi informado do problema com os ventos contrários. Então disse imediatamente: "Vamos orar." Após o Dr. Clarley terminar sua oração, percebeu que Wesley estava em meio a uma súplica fervorosa que mais parecia uma oferta de fé e não a um simples pedido a Deus. Ele orava: "Deus eterno e todo-poderoso, que controla todas as coisas e as coisas servem à sua vontade. Senhor Deus, que para o vento com a mão e barra a invasão das enchentes, e que reina como rei para sempre. Controle estes ventos e estas ondas para que lhe obedeçam e nos leve em segurança para o porto ao qual pretendemos ir." O poder daquele pedido pôde ser sentido por todos. Wesley, que estava de joelhos, se levantou, não disse qualquer outra palavra, pegou novamente seu livro e continuou a ler. O Dr. Clarley subiu até o convés e, para sua surpresa, o navio estava de velas içadas, rumando no curso certo, percebendo assim até a chegada em segurança ao porto. Quando o vento mudou a favor da embarcação, Wesley não fez qualquer comentário. Tinha tanta esperança de ser atendido que já havia tomado por certo que assim o seria. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E o que ficou aqui no meu coração, quero expressar a você nesse devocional de hoje, é a nossa oração. Devemos ser persistentes na oração em toda a nossa vida e orar ao Senhor com confiança, entregando nossa vida, nossa família e tudo nas mãos dele. Quando fazemos isso, o Senhor vai retornar em fidelidade à fé que nós depositamos ao pedir o que nós precisamos a Ele. Ele pode todas as coisas. Glória a Deus. Quero convidar você a fazer uma oração neste momento dentro da palavra de Deus. A oração ela tem poder e quando é feito dentro da palavra do Senhor, esse poder é intensificado. Vamos orar. Amado Deus, obrigado por estar morando em tuas moradas eternas e descansando debaixo da tua sombra. O Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, só em ti confio. O Senhor me livra do laço do caçador e do veneno mortal. Cobre-me com a sua presença e sob a sua graça encontro refúgio. Sua fidelidade é o meu escudo protetor. Não temo o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. Simplesmente olharei e verei o castigo de todos os meus inimigos. Deus é o meu refúgio, nenhuma praga tocará a minha morada. Desgraça alguma chegará à minha família. Deus envia seus anjos e dá ordens a meu respeito, para que me protejam em todos os meus caminhos. Deus me ama, me resgata e me protege. Senhor, quando clamo a ti, tu me responde, na adversidade estás comigo. Livra-me e cobre-me de honra. Vida longa me dá, mostra a minha salvação através de Cristo Jesus. Nós lemos isso em Salmos 91, do 1 ao versículo 16. Senhor, minha vida, minha família estão em teu coração. Liberta-nos agora das pragas que querem roubar, matar e destruir nossos valores e princípios como família. Senhor, eu e minha casa estaremos sedentos. Só tu, Senhor, é o nosso Deus e Salvador de nossas vidas. Só a ti adoramos com todo o nosso coração. Amém. E Deus nos abençoe.